Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em cada coração aqui nessa manhã. Amém? Dois pequenos avisos importantes para o dia de hoje. O primeiro é que imediatamente ao final do culto nós teremos uma assembleia. A assembleia que foi convocada extraordinariamente, conforme a pauta foi divulgada em nossas redes, onde há uma solicitação de uma outra igreja presbiteriana na cidade para fazer uso do nosso prédio, uma vez que ela se encontrará em reforma interna. Como esse é um assunto que é a respeito de imóvel, compete então à Assembleia tomar o conhecimento e deliberar sobre. Então, ao final do culto, nós teremos aí 10 minutos para você ir ao banheiro, tomar uma água, participar do nosso café ali embaixo, mas rapidamente, você que é membro da Igreja Presbiteriana do Parque, uma das coisas que é dever do membro é participar nas deliberações administrativas da Assembleia. Então, 10 minutinhos, você cumprimenta os visitantes e você retorna aqui para a Assembleia. Você que nos visita, você que não conhece como funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil e deseja saber como é uma Assembleia, você é convidado. Se você quiser observar, participar aqui, não há problema quanto a esse assunto. Um segundo aviso importante são aos pais das crianças pequenas. Nós estamos instalando a nossa plataforma. Então, talvez você já tenha percebido ali, naquela área direita, nós estamos em reforma. O pessoal que tem feito a construção civil aqui é muito cuidadoso e deixou todos os materiais bem nesse cantinho aqui atrás, embaixo. Mas criança gosta de correr. E criança tem que correr. E na casa de Deus, criança tem que se divertir com seus amigos. Mas pais fiquem monitorando as crianças que passam ali ao fundo. Não tem nada desencapado, não tem nada solto, mas evitar as crianças de correrem ali para que não tenha nenhum tipo de acidente. Esses são os avisos desta manhã. Vamos à nossa mensagem, mais uma vez, para o pessoal que está gravando aqui, você que nos acompanha no YouTube, graça e paz. Nessa manhã, nós seguimos com a nossa série Um Lustro, Seu Eu Daqui a 5 anos. Essa palavra lustro, ela está um pouco em desuso, mas ela tem um significado muito importante. Ela nasce no Império Romano como um censo a cada 5 anos, e a origem dela vem do lustrar, de lux, de luz mesmo. Por isso que quando você instala um lampadário na sua casa, você o chama esse lampadário de lustre. E essa ideia de 5 anos, né, devido a uma cerimônia romana de purificação em águas, ela caiu em desuso e hoje essa palavra é utilizada sinonimamente como quinquênio, a cada 5 anos. E a ideia dessa série é você pensar como será o seu eu diante de Deus daqui 5 anos. Existem coisas que nós não conseguimos fazer em pouco tempo. Muitas pessoas se sentem frustradas com as resoluções do ano novo, porque 12 meses não deu tempo de eu fazer tal coisa, não deu tempo de eu construir algo. Então, pensar a longo prazo, isso nos ajuda a estabelecer hábitos saudáveis e disciplinas espirituais. Então, nós estamos refletindo sobre os passos a serem dados para você ser quem Deus deseja que você seja em 2030. Hoje nós vamos refletir sobre a dinâmica processual ou temporal para que nós cheguemos ao nosso objetivo. O primeiro encontro nós conversamos sobre juros compostos, né? Esse foi o tema, mas não no sentido financeiro, no sentido espiritual. Você quer saber como você será, que marido você será daqui 20 anos, que esposa você será daqui 20 anos? Olhe para o espelho. E isso vai ser transformado exponencialmente a partir daquilo que você é. Então, se você não fizer nada diante de Deus para seguir o que Ele nos ordena, você será exponencialmente pior do que você é hoje. Esse é o poder dos juros compostos. Mas o outro lado do poder dos juros compostos é que se você hoje dar passos em direção aos princípios e valores do reino aqui na palavra de Deus, então você será potencialmente, exponencialmente melhor no sentido de ser formado à imagem e semelhança de Cristo Jesus.
Semana passada, conversamos sobre como mudar numa ausência de crise, né? O tema era, quando tudo parece tranquilo. Nós temos um poder incrível de mudarmos e sermos transformados em momentos de crise. Mas e quando tudo está indo bem? Como que você sai da zona de conforto quando tudo está indo bem? Então nós conversamos e refletimos no texto sobre a vida, o chamado do profeta Eliseu, que estava lá tranquilo no rancho Safate, na sua fazenda, operando 12 parelhas de bois, rico, tranquilo, dirigindo a sua Ford F-150 no deserto, e aí ele tem um chamado, e para ele sair da zona do conforto, ele precisa tomar uma atitude drástica, ele cria uma crise, né? Então ele queima suas carroças, ele oferece uma oferta ao Senhor, e então, a partir do momento que ele queimou as carroças, ele falou, não tenho mais para onde ir, a não ser seguir a vocação que Deus tem derramado sobre a minha vida. Nós temos que criar crises internas para que a gente gere mudanças daqui a 5 anos. Se Deus tem um propósito, um plano para as nossas vidas, e Ele tem, porque Ele chamou um povo, nós somos o povo de Deus, então Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, como e em que velocidade nós alcançamos isso? Talvez a sua dúvida ainda seja mais profunda nesse início de ano. Como eu começo? Como eu começo? Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, até mesmo uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Esse é um ditado preciosíssimo, pois nos coloca diante do fato de que não interessa o tamanho da jornada, se ela é curta, se ela é longa, se ela é fácil, se ela é difícil, todas elas começam com o primeiro passo. Então você precisa dar o seu primeiro passo. Então olha só que interessante, pare de se preocupar com aquilo que você não pode fazer, e coloque atenção e intencionalidade naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode fazer hoje. Agora algo muito importante está implícito nessa declaração, a direção. Pois também é verdade, que um passo na direção errada vai te colocar milhas distante daquilo que Deus tem para a sua história. Então nós não podemos seguir numa jornada equivocada. Por isso que a Bíblia é repleta de versículos sobre caminho. Nós poderíamos fazer uma breve concordância sobre a palavra caminho nas Sagradas Escrituras e ficaríamos aqui 2 horas, lendo textos e citando versículos. Considere a vereda que os seus pés tomam. Nós estamos lendo juntos provérbios esse mês, né? Você que nos acompanha nas redes sociais, um provérbio por dia para você ser mais sábio nesse ano e no próximo lustro. Então Provérbios capítulo 4 diz, considere as veredas dos teus pés, preste atenção no caminho que você está tomando. Salmo 25 vai dizer, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me nas tuas veredas. Ainda em Lamentações capítulo 3, examinemos e submetamos à prova o caminho que a gente está trilhando, os nossos caminhos, e então voltemos ao Senhor. Então isso é muito precioso nas Sagradas Escrituras. Considere onde você está caminhando. Considere que Deus tem um caminho de vida, de sabedoria sustentável para nós, e então dê passos certos na direção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Deuteronômio capítulo 7, verso 17 a 23. O texto será projetado, mas é muito importante que você tenha, eu tenho frisado isso domingo após domingo, que você tenha a sua Bíblia física em mãos, né? Nós aqui na Igreja Presbiteriana do Parque utilizamos a Bíblia NVI. Já falei em outros momentos para você que no Brasil as versões em português são as melhores, então é uma questão de opção mesmo. Então nós utilizamos a NVI, Deuteronômio capítulo 7, do verso 17 ao verso 23. Deuteronômio, capítulo 7, do verso 17 ao verso 23. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é
Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. De novo, verso 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Na mensagem de hoje nós vamos focar mais nesse verso. Eu estou lendo toda essa perícope para que nos traga contexto nessa manhã. Segue o verso. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Verso 23, mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Até aqui, vamos orar. Santo Eterno Deus, graças nós te damos, ó Pai, porque nós estamos reunidos como teu corpo, como igreja, como família da fé nessa manhã, e foi o teu Santo Espírito que moveu os nossos corações para estarmos aqui, louvando, adorando, cantando, diante das maravilhas que o Senhor tem derramado sobre as nossas histórias. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem poder transformador diário em nossos corações. E essa oportunidade rica onde fazemos a reflexão sobre os nossos próximos 5 anos, onde nós entregamos ao Senhor os nossos próximos 5 anos, para que a gente seja moldado pela Tua palavra, moldado pelo Teu Santo Espírito. Sopra sobre nós nessa manhã, para que a gente tenha o entendimento que venha do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Deixe-me te dar o contexto do que está acontecendo aqui. Esse é um texto que aparece aqui em Deuteronômio capítulo 7, aparece também em Êxodo capítulo 23. O que está acontecendo? A gente precisa lembrar rapidamente toda a trajetória do povo de Israel. Você pode estar muito familiarizado com isso, se você tem tradição cristã, você conhece toda a história, ou talvez você ainda não conheça, porque você está visitando aqui a igreja. Então eu vou trazer um breve resumo dessa narrativa. O povo de Deus tinha sido escravo no Egito, durante anos e anos. E então Deus chamou Moisés, e Moisés foi instrumento de Deus para essa libertação. Só que Faraó não queria deixar o povo ir. Por isso Deus enviou sinais miraculosos. E por isso que o texto está dizendo aqui que lembrem-se dos sinais e maravilhas que Deus fez. Além desses sinais, nós conhecemos também as famosas 10 pragas que foram lançadas devido à dureza do coração do Faraó. Sangue, transformando o rio Nilo em sangue, rãs, piolhos, moscas, a morte dos rebanhos, depois as feridas purulentas, o granizo, os gafanhotos, as trevas e por fim a morte dos primogênitos. E então Faraó permite momentaneamente que o povo vá adorar ao Senhor no deserto. Só que, por que momentaneamente? Porque logo em seguida ele se arrepende, instaura uma perseguição diante do povo. Você conhece, o povo estava diante do Mar Vermelho, e então Deus faz o Mar Vermelho se abrir, o povo passa, e depois que o povo passou, o mar foi fechado por Deus e derrubou todos os soldados egípcios que estavam ali atrás do povo. Então, inicia uma jornada no deserto, rumo à terra prometida. Deus tinha estabelecido. E tudo que Deus estabelece nas Escrituras, Deus cumpre. Deus estava guiando o seu povo diante de uma terra prometida. E eles viram milagres de Deus ali. Eles viram o sustento de Deus ali no deserto. Porém, eles se mostraram ingratos. Eles se mostraram arrogantes. Eles criticaram e reclamaram. Em alguns momentos, aqui no livro de Números, por exemplo, eles são bem contundentes a serem desonrosos com o Senhor, reclamando do maná, reclamando de outras coisas que Deus estava sustentando eles. Por isso, eles vaguearam no deserto por 40 anos. Desobediência, 40 anos vagueando no deserto. Tinham sido salvos do Egito, mas por conta do pecado, desperdiçaram suas vidas no deserto. Olha só isso. Eles foram salvos por Deus. Eles viram os sinais, mas eles desperdiçaram a vida no deserto porque foram desobedientes. E aqui nós já temos uma importante lição para nós nos dias de hoje. Meu amigo, minha amiga, não é porque você saiu do Egito, do pecado, tá? Depois, em Efésios, a gente sabe qual a maior libertação, né? Deus nos libertou em Cristo Jesus do pecado, da escravidão do pecado. Não é porque você foi liberto do Egito que você já entrou na terra prometida.
O que eu estou querendo dizer para você? Que Jesus não é uma espécie de apólice de seguro contra o incêndio do inferno, sabe? E você fala assim, agora eu tenho essa apólice aqui, agora Jesus me salvou, eu estou, né, como diz os jovens, eu estou safe, eu estou tranquilo, né? Eu vou descansar na doutrina da predestinação calvinista. E se você disse isso, é porque você entendeu tudo errado sobre a doutrina da predestinação. Que Deus não nos chamou para nós folgarmos, né, na predestinação. Pelo contrário, Jesus te salvou para o início de uma jornada. Como igreja, como corpo e família, nós arrebentarmos as portas do inferno. Entendeu? Jesus nos chama para uma missão. Jesus coloca o seu povo em missão. Agora vocês entenderam? Agora vocês são salvos? Agora vocês são povo de Deus? Vão e preguem o Evangelho. Vão e anunciem a mensagem de que somente Cristo Jesus é o Senhor Salvador. Foi isso que Ele disse. Foi para isso que Ele te chamou. Nós temos uma missão. E essa missão, nós conversamos semana passada, não é ficar em repouso, porque objetos em repouso tendem a permanecer em repouso, tá? Primeira lei de Newton, nós conversamos sobre isso semana passada. Então, vamos nos colocar em movimento. E aqui está o contexto do que nós acabamos de ler. O povo em direção a uma terra prometida. Contexto de Deuteronômio. É isso. E Deus está dando uma instrução, um discurso motivacional. Em que sentido? No sentido de que nada seria fácil. Nós lemos o texto, e o texto afirma que eles enfrentariam grandes nações. Se você voltar um pouquinho, ainda no capítulo 7, lá no verso 1, você vai perceber, e a partir do verso 1, que Deus está dizendo que tinham nações maiores que eles, e que eles em si eram um povo pequeno. Então, assim como o povo de Israel, também enfrentamos desafios ao longo dos dias que parecem intransponíveis, mas Deus conduz passo a passo. Por isso que há uma ênfase no texto bíblico, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus. Quantas vezes aparece essa expressão, o Senhor, o seu Deus, no texto que nós lemos? Não é porque o autor do Pentateuco estava sem criatividade, não. Se ele está falando o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, ele está enfatizando que o nosso Deus é o Senhor grande e temível, maior do que todos os povos. Então é esse Deus que nos conduz passo a passo. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu como o povo de Israel. Eu sou pequenininho. Eu sou frágil. Eu sou vulnerável. Eu sou insignificante. E com isso vem aquele pensamento, não vai dar. Não vou conseguir. Eu vou falhar. E é óbvio que Deus sabe que não é fácil para nós sermos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Porque o que é fácil? Pensando num lustro. Fácil é permanecermos em nossos temperamentos. Fácil é você dar uma justificativa. Né? Eu amo aquela que às vezes eu escuto. Eu sou assim mesmo, eu sou explosiva, porque eu sou bisneto de italiano. Meu, o que tem a ver? Né? Você se ancora aí numa desculpa. Não, é que assim, eu sou tranquilo e tal, é o meu jeito de ser, tem que pedir 10 vezes, porque eu sou carioca. O que tem a ver? O que tem a ver? A gente fica justificando, né? Então é fácil a gente permanecer nos nossos temperamentos, é fácil você ficar nos seus hábitos arraigados, é fácil permanecer preguiçoso. É fácil ser um justificador, ser um vitimista. Puxa, olha o que fizeram comigo. Puxa, olha que pena que eu tenho de mim mesmo. E ao mesmo tempo é fácil você criticar tudo e criticar todos. É fácil ser arrogante e irredutível. E muitos estão caminhando nessa direção, que foi o erro do povo. A maior batalha do lustro do seu eu, que nós estamos conversando aqui, é justamente a transformação dele. Assim, você não tem que ficar olhando para o seu oponente, você não tem que ficar reclamando do outro, você não tem que ficar dando cutucadinha na hora do sermão para a esposa. Está vendo o que o pastor está falando? Não é sobre o outro. Também não é sobre você ficar minimizando sobre as suas limitações, olhando para si mesmo com peninha. O texto bíblico é claro, não tenha medo. Lembre-se do que o Senhor fez. Para de ficar olhando aqui e olha para o Senhor. É difícil? É. Vai gerar medo? Vai. A vida tem os seus desafios? Tem.
lembre-se do Senhor. Olhe para o alto. Coloque os seus olhos em Deus, a sua atenção, a sua perspectiva em Deus. Creia em Deus e lembre-se de tudo o que Ele fez na história do seu povo. Lembre-se do que Ele fez salvando o povo do Egito. Lembre-se do que Ele fez abrindo o Mar Vermelho. Lembre-se do que Ele fez levantando profetas. Lembre-se do que Ele fez enviando o seu próprio Filho ao mundo. Lembre-se do que Ele fez ao entregar Cristo Jesus na cruz e morrer no meu lugar, no seu lugar. Lembre-se que Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia. Lembre-se o que Ele tem feito na sua história. Lembre-se que Ele transformou a sua vida e que antes você estava longe, distante de Deus e hoje você sente a presença do Espírito Santo. Lembre-se, olhe para Deus, pois o Senhor, o seu Deus, o texto bíblico diz, está com vocês. O nosso Deus está com vocês. É impossível o nosso Deus não estar com o seu povo, porque Ele é o grande eu sou. Revelado depois em Cristo Jesus como Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Ele está com vocês, desde que nós estejamos em missão, Jesus diz isso. Isso é maravilhoso. Agora perceba o que ele diz no verso 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará. E aqui nós lemos aos poucos, mas na versão Almeida atualizada está pouco a pouco. E aí eu prefiro essa expressão. Ele expulsará pouco a pouco essas nações diante de vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele diz, o grande, o maior, o mais temível, mas que não utilizará todo o poder de uma vez só. É interessante isso, né? Não vou expulsar todo mundo numa vez só. Tenho poder, vou expulsar, mas não tudo de uma vez. Às vezes a gente lê rápido e não percebe isso. Por quê? Por que Deus estabeleceu dessa maneira? Bom, a gente pode conjecturar no mínimo duas razões. A primeira, dependência. Se ele expulsa todo mundo numa vez só, por que o povo, conhecendo o coração humano, que nasce corrompido pelo pecado, vai voltar e orar a Deus? Se ele já resolveu tudo, né? Por que eu precisarei orar de novo? Ele nos guia passo a passo. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, dizendo como, dá-nos o pão nosso de cada dia. Jesus não ensina, dá-nos o pão nosso mensal. Deus envia um caminhão anual de pão com validade extensa. Não é isso que Ele nos ensina. Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. É pão diário. Você não pode confiar amanhã na revelação que Deus te deu ontem. Você não pode confiar no tempo de silêncio agora, no mês que vem. Nós precisamos de Deus dia após dia. É dependência. A nossa jornada com Deus é no tempo presente. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o lustro do passado e o lustro que virá, mas o que nós vivemos é o relacionamento com Deus no presente. O lustro que virá só será possível de ser alcançado se você viver em dependência no hoje. O amanhã a Deus pertence. Nós vivemos no hoje com Deus. É no caminhar diário, é com fé diária, relacionamento diário, e assim Ele nos dará o poder que nós precisamos no momento em que precisamos. É assim que Ele guia as nossas vidas. Ele não vai dar nem antes e nem depois. Por quê? Porque Deus não chega nem adiantado e nem atrasado. Deus tem o tempo certo, o tempo dele. Agora, a segunda razão é maturidade. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Sabe aquele ditado, não dá para você morder mais do que você pode mastigar? É bem isso. Há um processo. Deus governa tudo. O povo de Deus era relativamente menor que a soma de todos os povos ali. Só que as coisas estavam girando com os povos ali. Isso é interessante. Haviam casas ali que eles não construíram, alimentos que eles não plantaram, águas que eles retiravam de poços que eles não cavaram. Então, a graça de Deus no futuro, há bênçãos no porvir. E você pode entrar em coisas que você não fez ou que não fazia sentido fazer, mas que agora Deus usa essas coisas para abençoar a minha vida e a sua vida. Além do fato que tinha a questão dos animais selvagens. Se Deus destrói tudo, a quantidade de animais selvagens ali, como é que ia resolver o controle populacional de leão, hiena, urso? Né? Seria meio que, não sei quantos aqui assistiram aquela série, Walking Dead, né?
Daí você troca zumbis por animais selvagens, né? Ficam poucas pessoas e muitos animais selvagens, né? O que ia acontecer? Esses animais selvagens iriam comer o povo de Deus. Então, há um processo aqui, rumo à maturidade, onde primeiro você aprende a manter aquilo que você obtém. É uma vitória de cada vez, é um passo de cada vez, sempre em dependência. Ah, vamos vencer Jericó? Dependência em Deus. Ah, vencemos Jericó, aquele povo é muito mais tranquilo, a gente consegue fácil. Aí toma na cabeça, por quê? Porque não depende de Deus, precisamos depender de Deus. Você precisa manter aquilo que você obtém. Isso significa pensar, considerar todos os fatores. E aí você analisa o seu momento para manter o que você obtém. Confie em Deus no processo. Essa é a ideia. Tenha a maturidade de entender que Deus vai te abençoando e guiando pouco a pouco. Não faça algo fora do seu alcance. Respeite o processo, confie em Deus e pouco a pouco Ele irá te abençoar. Aliás, esse é o tema geral da nossa mensagem, né? Pouco a pouco até tornar-se muito. Né? É interessante a gente pensar nisso porque Deus geralmente faz assim com a vida do seu povo. Ele vai abençoando pouco a pouco. Então pense comigo, o que você deseja para a sua vida em 2030? Onde você estará em 2030? Como estará a configuração familiar em 2030? Sua profissão em 2030? Sua caminhada com Deus em 2030? Quais pequenos passos você estabelecerá que te levarão a chegar lá, financeiramente, relacionalmente, fisicamente, espiritualmente? Começa hoje, começa aqui agora. Eu estou falando de pequenos passos, pois eles são essenciais e sustentáveis ao longo prazo. Stephen Geisel, no seu livro Mini Hábitos, ele tem uma frase interessante. Os mini hábitos são pequenos demais para fracassar. Olha só interessante isso. A ideia por trás dessa frase é que pequenas resoluções são tão simples, que elas se tornam vergonhosas de não serem cumpridas. Você fica meio sem jeito, você fica constrangido de não cumprir algo que é um mini hábito. Vou fazer 100 abdominais em uma semana. Não vou. 100 abdominais em uma semana? Eu não faço, não tenho esse hábito ainda, espero ter. Vou começar com 100 abdominais? Primeiro, não vou conseguir. Segundo, semana que vem, se eu fazer 100 abdominais, eu vou estar pregando aqui igual um berimbau, né? É igual o pessoal que vai fazer academia, né? Depois de um mês, assim, né? Ficou um mês sem fazer academia, ou está 6 meses sem fazer academia. Tem gente que está, assim, 4 lustros sem fazer academia. Aí, bora para a academia, vamos puxar um ferro, 2 horas de treino diário e tal. Sai da academia todo ali cheio de energia e tal. Acorda no outro dia igual um tiranossauro Rex. Tudo dolorido, assim. Né? Não consegue lavar a cabeça, pede para a esposa, passa shampoo aqui, assim. Por quê? Porque o seu corpo não suportou, então você não vai conseguir. Mas e se você estabelecer, olha que loucura, uma abdominal por dia? Ah, pastor, você está zoando, né? Uma abdominal por dia? Eu posso fazer até 3, eu sei que você pode. Essa é a ideia do mini hábito. Você vai ficar tão constrangido que você estabeleceu que é uma abdominal você pode fazer depois do almoço. Uma abdominal você pode fazer durante pregação. Não vou deitar aqui e fazer uma abdominal. Tá? Mas você consegue, você faz em qualquer momento. E se você decidir que ao invés de você fazer 2 horas de devocional e leitura bíblica, você decidisse ler um capítulo da Bíblia por dia? Um capítulo? Eu leio em 5 minutos. E aí você vai deixar de fazer? Claro que não. Um capítulo é tão fácil. Poxa, mas um capítulo é tão fácil que eu vou ler 2. Espera aí que essa perícope está interessante, essa história aqui não pode acabar aqui. Eu vou ler 3. Percebe o poder do mini hábito? Pouco a pouco, isso vai se tornando
um hábito novo, uma disciplina espiritual. E isso é um princípio bíblico de que o pouco a pouco se torna grande. Nós percebemos isso em vários textos bíblicos, né? Em Mateus capítulo 13, quando Jesus está falando sobre a parábola do grão de mostarda, ele diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. É a menor da semente, a menor, e quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Olha a potência de algo pequeno se tornar grande. É Jesus ensinando. Ai, pastor, eu vi na internet que existe uma semente menor que mostarda. Então Jesus errou, Jesus não é Deus. Já viram isso daí, né? Jesus está ensinando que é a menor e que fica a maior dentre as hortaliças, gente. Presta atenção no ensino de Cristo Jesus. Presta atenção. O pouco a pouco se torna grande, a ponto de que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Pouco a pouco torna-se a maior. Pastor, por que as pessoas não chegam lá? Porque elas desprezam os pequenos começos. Um outro texto interessante, Zacarias 4:10, estou só citando o porquê nós não devemos desprezar os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Você precisa dar um primeiro passo. Você não despreze o pequeno passo, comece do pouco a pouco. Tem muita gente desanimando porque não tem progresso grande e instantâneo. Aí fica murmurando a vida toda. Nossa, eu não fiquei rico trabalhando só 2 horas na internet como anunciou ali no Instagram. Claro que não. Ninguém vai ficar rico dessa maneira. É no pouco a pouco, não despreze os começos humildes. Ah, nossa, eu não tive uma grande transformação porque eu fui atrás de uma igreja que tinha uma oração forte. Claro que não teve. Primeiro que não existe essa história. E também que não é feitiçaria. É você se encontrar com Deus diariamente, se alimentar da palavra viva e verdadeira, relacionamento com Deus e oração a cada dia. Não despreze os pequenos começos. Comece com um capítulo por dia. Comece escrevendo suas orações. E então confie no processo. Jó diz o seguinte: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Creia no Deus que está guiando a sua história. O povo de Israel estava com medo. Óbvio. O texto inicia lá, acho que no versículo 2, do capítulo 7, tinha os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Todos maiores. Todos mais fortes que o povo de Deus. Detalhe, tinha os gigantes lá. Ainda tinha gigante. E o povo de Deus era o menor de todos os povos. Mas o segredo estava na onde? Na confiança em Deus. O Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, vai guiar. O Senhor, seu Deus, vai agir. O Senhor, seu Deus, vai te dar vitória. O Senhor, seu Deus, vai conduzir o seu povo. O Deus fiel que derrama poder pouco a pouco, sustentando e provendo e guiando o seu povo. Quando nós tivermos medo de alguma mudança, quando nos sentirmos inseguros em relação ao futuro, lembremos de que o Senhor está conosco, derramando o seu poder pouco a pouco, enquanto lutamos as nossas batalhas. Faz parte desse processo. Deus vai derramar pouco a pouco o poder sobre a sua vida, porque você tem responsabilidade nas suas lutas e nas suas batalhas. Responsabilidade. Anda junto com a soberania de Deus. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Caminham juntas. É o que Calvino nos ensina a respeito da soberania e predestinação. Jamais conforto. Você tem responsabilidade no processo. 4 lições práticas de vida. Escolha com cuidado, então, o que você vai fazer para os próximos 5 anos. Nem todos os objetivos possuem a mesma capacidade de mudança em sua vida. Sabe? Nem todos os objetivos vão gerar mudanças semelhantes. Então escolha com sabedoria o que vai transformar de fato a sua vida até 2030. Pesquisadores vão chamar isso de descubra os seus hábitos-chave. Os seus hábitos-chave. Se mudar algumas coisas em sua vida, elas terão efeito cascata em todas as outras áreas. Exemplo, arrumar a cama todos os dias te ajuda a não gastar demais no cartão de crédito. Daí você fala assim, qual é a conexão? Qual é a conexão? Estudiosos trabalharam esse tema a respeito da disciplina diária que um adolescente e um jovem tem. Essa disciplina de arrumar a cama diariamente vai disciplinar ele em outras áreas e a dizer, não vou gastar a mais
do que eu ganho no cartão de crédito na fase adulta. Outro exemplo, dízimo como disciplina espiritual. Tem muitos efeitos que vão além do financeiro. Já existem os efeitos do financeiro, que é você abençoar outras pessoas, que é você ser um canal de generosidade, onde o Deus generoso flui generosidade sobre a sua vida quando você é generoso com a obra de Deus. Isso está lá na palavra de Deus, no Novo Testamento. Sejam ricos para com Deus, pois a generosidade de Deus flui nas suas vidas. Mas muito além do aspecto financeiro, tem um aspecto de dependência, de gratidão, de você reconhecer a Deus, que Ele te dê um trabalho, que Ele te dá o sustento e que você pode adorar a Deus trazendo seu dízimo, a sua oferta. Há um coração que confia diante de Deus. Um outro exemplo, jantares familiares. Nós estamos perdendo isso. Estabeleça na sua família que pelo menos uma refeição você vai sentar-se à mesa com todos da sua casa, diariamente. Um pequeno hábito que tem um efeito cascata. A família vai ter mais diálogo, haverá mais perdão entre marido e esposa, haverá mais comunicação entre a família, os filhos terão uma educação mais saudável ao sentar ao redor da mesa, o poder do jantar, o poder do almoço, enfim, não importa qual a refeição que você vai fazer junto em família, vai manter o seu filho dentro dos caminhos do Senhor, vai manter o seu filho com boas amizades, vai manter o seu filho longe das drogas. Esse é o poder de um mini hábito que desencadeia em outros hábitos. Então, escolha com cuidado o que você vai fazer. Clarifique os seus objetivos. Se há algo que você quer diferente para 2030, seja muito específico, claro e objetivo. Você saberá o que tem que fazer para estar com Deus onde Deus deseja que você esteja. Seja objetivo. Eu preciso melhorar a minha espiritualidade. Tá, o que isso significa? Eu preciso melhorar a minha espiritualidade. Para algumas pessoas é ficar abraçando árvore no parque ecológico. Isso não diz nada. Então, o que é melhorar a sua espiritualidade? Eu preciso me encontrar com o povo de Deus dominicalmente para adorar e engrandecer o nome do Eterno que tem cuidado da minha vida. Estabelece isso. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque sem o alimento da palavra de Deus, eu erro a direção. Esse é um aspecto espiritual. Em outras áreas, clarifique os objetivos também. Eu vou me alimentar melhor no ano de 2025. O que isso significa? Você vai comer o quê? Burger King? Você vai comer alface? O que significa eu vou me alimentar melhor? Não significa nada, porque não está clarificado o seu objetivo. Então diga, é totalmente diferente. Você fala assim, eu não vou tomar refrigerante em 2025. Pronto. Não vou tomar refrigerante em 2025. Clarificou, objetivou, fala em voz alta para sua esposa escutar e ela cobrar você durante todo o ano. Você fala, né? Elas estão aí para isso, para nos fazer melhores, tá? Monitore suas decisões. Não é apenas tomar uma decisão, mas acompanhá-la, porque a nossa tendência é desistir, quebrar ou até mesmo esquecer, né? Vamos aprender com os erros do povo no deserto, que no primeiro momento que esquece de Deus, no primeiro momento que não fazem o que o texto bíblico ordena, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, lembrem-se dos sinais e maravilhas. Quando eles negligenciam isso, eles começam a lembrar do quê? Do que comia lá no Egito. Grande erro, grande erro. Então, monitore as suas decisões. Sam Covey, no livro As 4 Disciplinas da Execução, ele vai falar o seguinte: se você não está marcando os pontos, então você está só treinando. Você está só treinando. Gente, é a pontuação que torna tudo mais divertido na vida. Às vezes, ontem eu cheguei na sala, né, e as meninas estavam sentadas, todas elas, assistindo televisão, né? Aí eu pedi para mudar de canal rapidinho, porque eu queria saber quanto que estava o jogo dos Chiefs ontem, né? E a primeira pergunta é, quem está ganhando? Você chega atrasado no jogo, quem que está ganhando? É sobre isso. Né? Quem que está marcando pontos? Porque esse é o ponto. Eu vou dizer um negócio aqui, né, que é aquele momento que se o pessoal recortar no YouTube, jogar na internet, eu sou apedrejado, né? Mas vamos falar, né? Por causa do politicamente correto, a geração atual está perdendo a fonte de motivação e desafio que a competição traz, que é o desenvolver habilidades e competências. Quem aqui já escutou aquela frase? Mas o que importa é
competir. Quem aqui já escutou? O que importa é competir. Mentira! Mentira! Porque se não importa competir, você não está competindo, você está treinando. Agora, se você está numa competição, é claro que importa competir. É claro que vale marcar ponto e ganhar. É claro que vai ter um acampamento dos adolescentes, a gente vai jogar imaginação e vai dizer, não quero jogar com o pastor. Ele fica tirando onda, ele faz dancinha da vitória quando ganha. Claro, porque o que importa é marcar pontos. O que importa é ganhar, né? Não é competir. O que importa é vencer os desafios. Então eu sei que isso não é hoje politicamente correto, mas o que importa é que se você, na vida, recebeu uma medalha de prata e você é vice, você agradece a Deus, você celebra porque você chegou ali, mas ao mesmo tempo você fica indignado, porque se você chegou ali, é uma competição, ano que vem você quer a medalha de ouro. A vida é assim. Nós não podemos educar as nossas crianças, o que importa é só competir. Esses dias eu estava conversando com o André está aqui? Cadê o André? Está ali, está com o André ali, ele falou assim, pastor, eu estou aí no processo do exército, né? Nem sei como é que está, ainda está no processo, né? Vai servir, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai servir. Vai servir, e aqui não é tiro de guerra não, é exército mesmo. Vai acordar de manhã e tal, né? Sei lá o quê. E ele está, o que é esse processo de servir? É um treinamento para, eventualmente, se tiver alguma questão, o Brasil é muito pacífico, muito tranquilo, mas estar pronto. Agora, vamos conjecturar que, sei lá, entre uma guerra, né? E não só o Andrew, mas todos nós que servimos, somos chamados, né? Os homens e tal. Aí você vai se despedir da sua esposa, ela vira para você e fala assim, fica tranquilo, o que importa é competir. Gente, não dá. Gente, não dá para você falar para o seu filho, adolescente, assim, e falar assim, fica tranquilo, vai fazer a Unicamp, a USP, porque o que importa é competir, você levar o seu sacolinha de doce e tal, sei lá, que nem precisa estudar, nem precisa, o que importa é competir. Não, a vida não é assim. Concurso público não é assim, não importa só competir. Não, é conquista, é conquista. E para alcançar a pontuação, você precisa monitorar as suas decisões, porque quando você monitora, você evolui. Então, e esse é o próximo passo, né? Não vou me adiantar aqui, mas o próximo passo é que você precisa proteger a sua ofensiva. Proteja a sua decisão. Se importa competir, porque importa ganhar, você tem que proteger a sua ofensiva. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, proteja a sua ofensiva. Alguém já ouviu isso daí? Em algum aplicativo? Né? Quem faz Duolingo aqui? Né? O Duolingo pegou essa ideia, que é um sucesso, e por isso que é um aplicativo de sucesso. A sua ofensiva. Então você não pode vacilar. Por exemplo, vida financeira. E como essa série é temática e fala sobre as nossas resoluções em todas as áreas da vida, e a vida humana não é um gomo de laranja separado, a vida espiritual permeia a sua vida relacional, a sua vida vocacional, a sua vida profissional, a sua vida psicológica, porque tudo é espiritual. Tudo você está diante de Deus e você vive para a honra e glória dele de segunda a segunda. Eu dou financeira. É muito melhor ter 5% de renda em toda a sua vida sobre o que você está guardando, do que 50% em picos de 10 anos. Mantenha a sua ofensiva. Faz o pouco a pouco. Faz o pouco a pouco. Vai guardando. Vai projetando. Seja sábio. Aprenda com provérbios. Seja prudente. Vou aprender algo novo. Seja uma língua ou uma música, é muito melhor memorizar uma palavra nova e relembrá-la, ou uma nota, uma harmonia nova, todos os dias, do que você parar cada bimestre e tentar guardar 100 palavras novas. Você vai esquecer depois. Mantenha a sua ofensiva. Vida espiritual. É incalculável o poder na vida de alguém que se relaciona com Deus diariamente. É incalculável. Eu diria que é perceptível a vida de alguém que caminha com Deus, de segunda a segunda, versus alguém que aparece domingo sim, domingo não, e esquece de Deus a cada 15 dias. A evolução, a formação de Cristo em nossos corações, em nossas vidas, em nossas ações, depende de nós protegermos a nossa ofensiva, de nós estarmos nos relacionando com Deus todos os dias. A gente percebe o quanto cristãos vão se tornando maduros aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, quando estão partilhando vida nos pequenos grupos de vida.
quando nós recebemos em nossos celulares, através da vida dos líderes de PGVs, o material que nós conversamos no culto com uma camada mais profunda onde você compartilha. Olha, eu estou aplicando isso. Olha, eu estou com dificuldade com isso. Você pode orar por mim? Eu posso orar por você? Vamos partilhar a vida e sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Mantenha a sua ofensiva. Aliás, aproveitando, abre parênteses rapidinho, pequenos grupos de vida voltam em fevereiro. Então tenha grande expectativa, a gente vai voltar a se reunir. Na próxima série, a gente já vai se reunir em nossos lares, nos pequenos grupos de vida. Mantenha a sua ofensiva. Pouco a pouco, até ter muito. Nunca erre 2 vezes. Você pode falhar. Você pode perder. Você pode vacilar. Mas não faça isso 2 vezes sequencialmente. Não fale em seguida. Estabeleça um plano de leitura bíblica. Oração diária. E quando por alguma razão você perder o dia, eu não li ontem, pastor. Eu não li ontem. E nós já conversamos sobre o fato de você não se sentir culpado porque você não leu a Bíblia ontem e não cair também naquele ciclo perigoso de tipo, eu não li ontem, eu vou ler agora 10 capítulos hoje. Não, você está entendendo errado o teu relacionamento com Deus. Mas se você perdeu ontem, não perca hoje. Não perca hoje. Volte da onde você parou e continue a se alimentar da palavra de Deus. Você estabeleceu 2 capítulos por dia, perdeu ontem, quantos capítulos você lê hoje? 2. 2. Porque o teu foco é conhecer Deus, é ser lido por Deus. É como diz o salmista, Senhor, investiga a minha alma, forma o teu coração em meu coração. Leitura bíblica, não deixe passar 2 vezes. Pouco a pouco, mas não pare de lutar. Não pare de lutar. Sabe aquela frase do Evangelho segundo Rocky Balboa? Um passo de cada vez, um soco de cada vez, um round de cada vez. Eu sempre brinco aqui, porque se você não assistiu ainda a franquia do Rocky Balboa, você precisa assistir a franquia do Rocky Balboa, para você entender que a gente não pode parar de lutar. E pouco a pouco, Deus, Ele vai derramando as bênçãos dele sobre nós e se tornará muito. Termino com eu diria que é um poema de Spurgeon, e ele diz o seguinte: coragem, meu coração, continue pouco a pouco, pois muitos poucos farão um grande tudo. Coragem. Às vezes o que você precisa é pregar ao seu próprio coração, é dizer ao seu coração, continue pouco a pouco, buscando a cada dia, lendo a palavra de Deus, orando a Deus, compartilhando vida com os irmãos, servindo, honrando o nome de Cristo Jesus, sendo um marido melhor em casa, sendo uma mãe melhor, sendo vizinhos melhores, refletindo a ética cristã no seu trabalho, pouco a pouco, pois esses muitos poucos farão um grande todo. Hoje eu quero te desafiar a dar um pequeno passo, mas decisivo. Hoje, nesse domingo, talvez seja a hora de começar uma rotina devocional. Nós já estamos no dia 19 de janeiro e eu viajei e eu perdi o meu plano de leitura bíblica durante 1 ano. Começa hoje. Você não pode falhar 2 vezes. Comece uma rotina hoje. Talvez hoje seja o dia que você estava protelando, buscar uma reconciliação com alguém. Começa hoje. Que pequenos passos você dará para se reconciliar? Talvez uma mensagem no WhatsApp. Talvez uma ligação. Talvez você ir em direção a essa pessoa. Pequenos passos. Mas eu não sei como vai ser. Será que ela vai me perdoar? Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Começa com pouco a pouco. Diga, oi, preciso conversar com você. Aí você vai sentir, aí o Espírito Santo vai ministrar nesse relacionamento. Se você está com desejo de servir e honrar a Deus, o Espírito Santo vai te guiar. Até que você consiga se reconciliar com essa pessoa. Talvez é hoje que você decida que você vai ser um marido melhor. Porque não dá para você olhar no espelho e fazer as contas exponencialmente e ser pior do que você infelizmente é hoje. Mas hoje você dá um passo inicial para você ser transformado e buscar ser um marido, como diz a palavra de Deus,
que está a ponto de morrer pela sua esposa e que serve em primeiro lugar a Cristo Jesus. Talvez hoje seja o primeiro passo para você dar na sua jornada espiritual. Eu caí aqui nessa igreja, eu fui convidado por uma amiga, por um amigo. Eu conheço Jesus assim mais ou menos, mas eu não sei como é que funciona isso, pastor. Talvez hoje seja o primeiro passo. E pedir que Ele esteja operando na sua vida, transformando a sua história, salvando o teu coração de si mesmo. Não despreze os pequenos começos, porque é assim que Deus transforma. Deus quer transformar o pouco em muito na sua vida. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre construir. Né? Como que a gente constrói? A gente constrói pouco a pouco. A gente constrói passo a passo. A gente constrói tijolo a tijolo. Em que fundamento? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que nós vamos cantar. Faça dessa canção uma oração. Louve ao nosso Deus.